E aí, gente, tudo bem? Bom dia, espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade lá à nossa discussão sobre as características básicas dos grupos de cordados, né? Para a gente falar um pouco sobre como a gente está criando a estrutura básica dos grupos, para entender os grupos de vertebrados, nós temos que ter na base dos grupos de vertebrados a discussão sobre a relação entre os grupos que são agnatos, ou seja, os grupos sem mandíbula, e os grupos de vertebrados mandibulados. Vamos tentar entender um pouquinho isso do ponto de vista da taxonomia tradicional e também como é que a cladística posicionou esses grupos para nós hoje, né? Então, quem são os grupos atuais de animais que nós chamaríamos de vertebrados, certo? Oi, gente, é isso aí, a gente aqui de volta. Então, a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui em relação a um último bate-papo geral para a gente poder começar a falar realmente dos grupos, né? Então, na outra aula, a última aula lá dessa sequência, né, de aulas aí de introdução à genealogia dos cordados e a base, a introdução geral dos vertebrados, a gente chamou atenção aí para algumas coisas que caracterizam o grupo como uma linhagem meio que específica, né? A gente estava chamando atenção para o fato de que algumas características são características meio que elas não são exclusivas, mas elas são específicas do grupo, né? Tais como a circulação que é fechada. A gente tem alguns pormenores para falar quando estiver falando dos primeiros grupos, né? A gente vai ver que em alguns dos primeiros grupos de vertebrados mais primitivos que a gente estuda, em alguns casos a circulação pode ser considerada até aberta, mas de maneira geral, em média, a gente considera que a circulação é fechada nos grupos de vertebrados de maneira geral, tá? Um outro ponto eu vou acentuar quando a gente estiver falando dos primeiros grupos. Então tá bom. A gente vai ver também que a presença de rins modernos, aí você vai dizer, tá, rins modernos, o que seriam isso, né? Lá nas suas introduções anatômicas gerais, quando vocês estudaram lá a estrutura dos rins, vocês viram que muito provavelmente os rins, a estrutura renal, ela variou nos grupos de vertebrados, produzindo uma estrutura que nós chamamos de metanéfrica, mesonéfrica e protonéfrica, e que está ligada à estrutura geral lá da anatomia, da própria estrutura do sistema excretor, né? Os rins protonéfricos, né? Eles estão ligados de maneira muito simplificada ao sistema circulatório. Na prática mesmo, essa classificação tem a ver com a maneira como a estrutura do sistema circulatório se envolve com o sistema que a gente chamaria de sistema carreador de detritos ou carreador de metabólitos, que é o que a gente chama de sistema excretor. Então, na verdade, o sistema excretor moderno, né, mais derivado, é aquele sistema excretor cuja estrutura, né, do sistema circulatório produziu uma série de estruturas mais complexas que favorecem a integração entre esses dois sistemas, tais como a estrutura dos glomérulos, né, tais como a estrutura dos vasos, produzindo cápsulas ou glândulas específicas que acabam se tornando mais eficientes no carreamento do metabolismo, no carreamento da excreção metabólica, né? Então a gente vai ver que os primeiros grupos de estruturas renais mais primitivas, e é o que a gente vai ver principalmente nos grupos de peixes e nos grupos mais aquáticos, né? Alguns grupos de anfíbios mantêm essa estrutura, alguns grupos de anfíbios a gente vai ver que mantém essa estrutura no início do desenvolvimento, enquanto é muito aquático, semelhante a peixe, é o caso dos girinos, e depois, conforme a metamorfose ocorre, acaba se desenvolvendo uma estrutura um pouco mais complicada, mas a priori a estrutura protonéfica é aquela que está ligada à estrutura formada por alguns ductos capturadores de metabólitos interligados a um vaso principal, né, e com alguma estrutura glomerular, porém primitiva. A estrutura mesonéfrica, ela já vai ser representada por uma estrutura um pouco mais complexa, onde a estrutura dos glomérulos já se encontram envolvidas por uma estrutura capsular, que é a estrutura que é o início do desenvolvimento da estrutura das cápsulas de Bowman, né? O que produz, além de uma captação eficiente da estrutura dos metabólitos que circulam na corrente sanguínea, também uma estrutura de captação interessante, ainda na estrutura dos fluidos do corpo do animal, né?
A estrutura mesonéfrica, ela vai variar com cápsulas totalmente integradas ou cápsulas semi-integradas, a estrutura dos glomérulos, né? E a estrutura metanéfrica é aquela onde a gente vai encontrar já uma anatomia, na verdade, estrutural do sistema, favorecendo o desenvolvimento de um ambiente apropriado, onde as cápsulas estão ligadas à estrutura capilar do sistema circulatório, carreando diretamente para uma estrutura que nós vamos chamar de um canal uretérico, podendo apresentar ou não uma estrutura de bexiga, que seria um reservatório, né? Não quer dizer que só vai ter bexiga onde tem isso, né? A estrutura mesonéfrica também pode ser observada com a estrutura de reservatório, como nos anfíbios. Mas o que nós vamos ver é que a presença dos rins mesonéfricos não quer dizer que eles são exclusivamente rins que a gente só vai encontrar que todo vertebrado vai apresentar rins mesonéfricos. Mas a estrutura mesonéfrica renal, ela vai ser basicamente observada em grupos de animais que nós vamos chamar de vertebrados derivados. Principalmente quem? Os vertebrados terrestres, tais como os répteis, as aves e os mamíferos, né? Mas essa estrutura geral é a que vai começar a se expressar nos grupos de vertebrados da base, né? Apresentando rins que variam de protonéfricos a mesonéfricos, até os rins metanéfricos, que aí sim serão uma estrutura apomórfica típica de quem? Dos grupos de vertebrados superiores ou mais derivados, tá? A gente vai ver que, na maior parte dos casos, a estrutura tanto protonéfrica quanto mesonéfrica e metanéfrica vai variar em relação ao tipo de substância produzida, né? Nos grupos que foram selecionados mais aquáticos, haverá uma tendência amoniotélica. Naqueles grupos que foram selecionados mais terrestres, a gente vai ver uma tendência ureotélica ou uricotélica, né? Que é o que a gente vai ver depois separadamente nos grupos que a gente for estudar, tá? Tranquilo? Então isso aqui acaba sendo, né, meio que colocado como uma característica da linhagem. Por quê? Não porque todos eles vão apresentar rins metanéfricos, mas porque a presença dos rins metanéfricos ocorre principalmente em grupos dessas linhagens de vertebrados, tá? A questão do apontamento da epiderme pluriestratificada tem a ver com o fato de que a gente vai ver que a presença de anexos da pele não é uma característica típica somente de animais vertebrados, mas é provável que em nenhuma outra linhagem a quantidade de anexos produzidos ou a variabilidade genética dos anexos observados na região epidérmica, na pele, ela foi tão grande quanto nesse grupo, né? Então a gente vai observar tipos de adaptações, né, produzidas por N compostos, né, por exemplo, principalmente queratina, né, e outros elementos, né, em que a gente vai ver uma variabilidade gigantesca de estruturas anexas à estrutura da pele, né? Pelos, escamas de variados tipos, espinhos, ganchos, placas córneas, né? Anexos também mineralizados, tais como dentes, dentículos. A gente vai ver que algumas escamas, na verdade, tais como as escamas dos tubarões, nada mais são que dentes, né? Então, estruturas mineralizadas, né? Ossificadas na estrutura da pele também. A gente vai ver glândulas dos mais variados tipos, isso sem pensar em glândulas internas, né? Glândulas de muco, glândulas sudoríparas, glândulas odoríferas, feromoniais, glândulas de veneno. A gente vai ver uma variedade muito grande de estruturas epidérmicas, e em grande parte, muito provavelmente, por causa dessa complexidade na estruturação epidérmica, né? Então, uma estrutura pluriestratificada não quer dizer que ela só ocorre nesse grupo, mas é graças a essa pluriestratificação epidérmica, né, ou do tegumento, que houve uma variabilidade tão grande de estruturas que a gente vai ver que permitiram adaptações e a expressão de comportamentos muito variados, especificamente nos grupos que nós vamos chamar de vertebrados. Certo, pessoas? Então, isso aí caracteriza meio que, de maneira generalizada, aquilo que são os animais que nós chamaríamos de eucordados, certo? Agora, nós temos que entender quem são essas linhagens e como que elas estão distribuídas dentro do grupo, certo?
Entretanto, acaba ficando a pergunta, né? Quem são os vertebrados, no final das contas, né? A gente vai lembrar aí que, tradicionalmente, se a gente estiver utilizando uma abordagem lineana, né, a gente tem o filo dos cordados, e dentro do filo dos cordados nós dividimos 3 subfilos, 2 dos quais nós já discutimos, são grupos antigos, né, e são invertebrados, e um dos grupos é o grupo que a gente vai chamar de vertebrata. Então, tradicionalmente, veja que isso não significa que é o que nós, biólogos modernos, vamos usar frequentemente, mas ainda é possível encontrar livros de ensino médio e outras bibliografias que se baseiam muito mais numa abordagem lineana do que cladística. Tradicionalmente, nós vamos ter o grupo vertebrata representado como um subfilo dentro dos cordados. E, obviamente, seguindo uma distribuição lineana de classificação, a gente vai ter a subdivisão das classes dentro dos vertebrados. Então, quando a gente está estudando peixes, quem são os anfíbios, quem são mamíferos, quem são répteis, a gente tem que lembrar que nós estamos estudando as classes de vertebrados que estão dentro do filo dos cordados. Tudo bem? Então, apesar de que a gente vai acrescentar algumas coisinhas nessa discussão, a priori vamos usar aqui uma denominação mais antiga, tá? Uma denominação mais tradicional. Então a gente tem que lembrar que nós estamos falando do reino Metazoa, filo vertebrata, dentro do qual o filo cordata, dentro do qual nós teremos o subfilo dos vertebrados, e nós temos as classes de cordados vertebrados. E essas classes, elas serão representadas por um conjunto de categorias, né, que vão separar os grupos de animais que nós chamamos comumente de vertebrados. É importante olhar, então, que, independentemente da maneira como a gente vai classificar os vertebrados, se de forma cladística ou de forma tradicional, lineana, a história desse grupo ela é uma história aquática, né, que começou num período muito, muito antigo. Então, apesar da gente dizer que os vertebrados são mais derivados, não significa dizer necessariamente que eles são mais recentes, assim, há muito pouco tempo. Na verdade, a história do grupo do subfilo vertebrata ela é tão antiga quanto a história do subfilo urocordato e cefalocordato. Na verdade, os primeiros registros de vertebrados que a gente tem notícia são registros que datam um pouco depois do período cambriano, há aproximadamente 470 milhões de anos, né? Então, o que nós vamos ver é que o subfilo vertebrata ele é representado por grupos de animais que os registros mais antigos, né, onde a gente tem características que aparentemente já remontam a uma estrutura vertebrada, datam de há mais ou menos 450 a 470 milhões de anos. E eram representados por grupos animais que, de certa forma, apresentavam já, tais como esses exemplares que vocês estão vendo aqui, apresentavam uma certa morfologia que a gente vai dizer, eles se pareciam com peixes. Não, ao contrário, né? Os peixes que derivaram a partir dessa morfologia. E essa morfologia já demonstrava que, nesse período, já existia uma tendência de uma estrutura segmentada, com musculatura formada por músculos segmentados que conseguiam movimentar a estrutura da cauda, e já apresentavam fragmentos de ossificação ou de estrutura ossificada, né? Então, os primeiros registros, né, que datam depois do Cambriano, no Devoniano inferior, ou seja, mais de 450 milhões de anos, eles são os mais antigos registros que nós temos de estruturas onde a gente já via na estrutura tegumentar desses animais um revestimento, onde a gente apresentava uma estrutura ossificada, né, e associada com uma morfologia semelhante àquilo, ou homóloga, que a gente vai ver nos grupos de vertebrados mais modernos, né. Então, a origem dos cordados, vocês vão se lembrar naquelas aulas de genealogia dos cordados, que data de mais de 550 milhões de anos, né, no período cambriano. E de 550 milhões de anos até aqui. Então, na verdade, ainda existem
alguns detalhes da história evolutiva, do início da história desse grupo, que não foram completamente elucidados, né? A paleontologia ainda está em busca ainda dos grupos, né, que interligam, na verdade, esses fragmentos, né, e esses registros de aproximadamente 450 milhões de anos a quase 100 milhões de anos antes, né, no início, né, no período cambriano, quando os cordados estavam derivando os protocordados e, ao mesmo tempo, né, estava derivando uma outra linhagem, que foi a linhagem que acabou dando origem a esses grupos aqui. Ó. Tá, tudo bem. Apesar deles serem grupos que já apresentavam uma morfologia que dá para a gente já deduzir que é homóloga de peixe, né? Você vai dizer, não, tudo bem, professor, já tinha um jeitão de peixe, né? Aí, eram um pouco estranhos, mas eles já tinham um jeitão, uma anatomia semelhante a de peixe. Eles tinham uma peculiaridade. Esses grupos, eles eram representados por animais que não tinham mandíbula. A ausência da mandíbula, ela caracteriza uma situação que nós chamamos de situação agnata. O que significa dizer que um grupo ou um animal é agnato? Significa que ele não tem a estrutura maxilar desenvolvida, ele não tem mandíbula. E esses grupos sem mandíbula, eles marcam o início da história evolutiva dos grupos de vertebrados. Falando de maneira resumida, os vertebrados começaram a história sem mandíbula, né? Observe que como é que a gente determina se a mandíbula surgiu da ausência dela ou se a ausência da mandíbula é que se originou a partir da presença da mandíbula? Lembre-se que é mais uma daquelas posições de quem vê cara no VDNA, né? Você, se não tiver uma abordagem embasada em dados que são fósseis ou algum registro evolutivo, você concorda que não dá para eu dizer isso, né? Mutações poderiam produzir, a partir de um animal ou de uma linhagem animal com mandíbula, a atrofia da mandíbula. Então, o fato de existirem animais sem mandíbula, hoje, que estão vivos, não dá para eu dizer se esses animais atuais sem mandíbula têm mandíbula porque foi perdida, não tem mandíbula porque foi uma característica que derivou de ter, ou se ter mandíbula é uma característica que derivou de não ter. Nós vamos ver daqui a pouco que as linhagens, por causa dessa característica aqui, é possível nós termos uma noção de como que a história evolutiva dos vertebrados ocorreu. Porque senão, se nós usássemos uma abordagem puramente lineana, como é essa que nós vamos usar aqui, ó, então vamos retornar lá para a nossa estrutura lineana, né? Então nós temos aqui uma classificação geral, tradicional, que ela vai me demonstrar o seguinte, ó. Como os grupos de vertebrados começaram, né, e hoje nós sabemos disso, sem mandíbula, né, aqueles grupos agnatos, eles marcaram o início da história evolutiva desse grupo. Por isso que existem vivos no mundo hoje alguns grupos que foram classificados dentro de uma classe, que é a única classe de vertebrados sem mandíbula. Então a gente vai ver que as classes dos vertebrados, elas serão sem mandíbula, ou seja, elas serão agnatas, e os grupos agnatos serão representados por um único grupo classificado tradicionalmente como ciclostomados. Os ciclostomados representam um único grupo vivente sem mandíbula, né? Agora, e são representados hoje por um grupo animal, por uma série de animais que nós vamos chamar de lampreias e peixes-bruxa, que serão chamados também de feiticeiras, né? Então, então quer dizer que existem vertebrados no mundo que eles não têm mandíbula. Sim, eles não têm mandíbula. Eles são grupos de, entre aspas, peixes agnatos, né? A grosso modo, eles são grupos de, ancestrais dos peixes. Agora, você concorda que não dava para eu saber se a existência de bichos sem mandíbula hoje é uma característica plesiomórfica ou é uma característica apomórfica, né? Então, a origem da mandíbula, ela foi uma apomorfia em relação à ausência dela, ou o contrário. Nós não temos como afirmar isso, a não ser que nós tenhamos dados
E esses dados são exatamente aqueles dados que eu estou te mostrando aqui, ó. Então hoje nós sabemos que os grupos agnatos, ou seja, sem mandíbula, representam os registros mais antigos da história dos vertebrados, né? Se não fosse a existência desses grupos aqui, nós não poderíamos afirmar isso. Mas graças ao encontro desses registros fósseis, hoje nós sabemos que a história deles começou com esse grupo, tá? Esse grupo foi classificado dentro de uma linhagem grande, né? Que é óbvio que, do ponto de vista paleontológico, seria muito mais importante para vocês terem que gastar um tempo a mais estudando isso aqui, mas é o seguinte, eles foram chamados de ostracodermos. Quem são os ostracodermos? É a linhagem mais antiga de animais agnatos, né? Então, a grosso modo, os grupos de ostracodermos primitivos, né, menos derivados, eles acabaram, eles foram a base a partir da qual se desenvolveram as primeiras espécies que nós chamamos de espécies de animais vertebrados sem mandíbula, certo? Então, os vertebrados, a grosso modo, são descendentes derivados, né, de grupos de peixes primitivos que eram agnatos, certo? Tudo bem? Significa, então, que a origem da mandíbula ela foi uma apomorfia em relação à ausência dela. Sim. Então, a origem da mandíbula ela foi representada como uma grande variação na anatomia dos primeiros grupos de animais vertebrados. Os ostracodermos eles foram representados por vários grupos que foram estudados largamente, né, pela zoologia muito antes do Darwin nascer, né. Um dos grupos mais importantes, né, que acabou permitindo compreender um pouco essa relação evolutiva deles foi essa linhagem aqui, ó, os grupos que nós chamamos de cefaláspes. Os cefaláspes foram muito estudados e ainda são estudados hoje, né? Não dá para a gente ficar entrando muito nisso aqui na questão paleontológica dessa discussão, mas é importante saber que, bem antes mesmo de ter sido proposto uma teoria, uma hipótese evolutiva para explicar a origem dos grupos de vertebrados, os cefaláspes já eram um grupo interessante, né? E que já era estudado pelos ictiólogos, né, antigos, os zoólogos antigos, como um grupo que estava ali, né, na base, que tinha alguma relação direta com os grupos de vertebrados, né? Esse grupo representava uma linhagem ostracodérmica típica, né? Por quê? Porque apresentava uma estrutura hidrodinâmica, já com a presença de uma cauda bem desenvolvida, a presença de nadadeiras, bastante homólogos àquelas que a gente vê nos peixes atuais, uma segmentação nítida na estrutura do corpo, mas apresentavam uma estrutura muito evidente, que era a cobertura de uma carapaça óssea que cobria a cabeça desses animais. Durante muito tempo, esses grupos foram estudados sem saber que eles eram agnatos, né? Por isso que os zoólogos antigos, antes do Darwin, tentaram inclusive criar uma genealogia dos vertebrados ligados a anelídeos. Por quê? Porque comparavam essa segmentação do corpo como uma segmentação semelhante à segmentação dos anelídeos, né? Então, muita gente naquele período observava que essa segmentação do corpo desses animais poderia estar associada com a segmentação dos anelídeos, porque eles são metaméricos, né? Agora, como nunca se encontrou nenhum registro fóssil, nenhuma estrutura que interligasse os grupos, isso acabou caindo por terra. Durante algum tempo, alguns zoólogos, né, tentaram estabelecer uma relação entre os ostracodermos e os artrópodes, partindo da ideia de que os vertebrados teriam se originado a partir de grupos de artrópodes, né? Por causa de quê? Dessa estrutura da cabeça, né, dessa carapaça, que se assemelha muito a alguns grupos de artrópodes, alguns crustáceos, tais como os caranguejos de ferradura, né, que apresentavam uma estrutura semelhante a essa. E isso durante um período, inclusive, que esses fósseis não eram nem avaliados pela parte de baixo, né? A maior parte desses fósseis cefaláspes que eram guardados ou estudados, eles não apresentavam a estrutura
inferior do corpo, né, estrutura ventral disponível, né. Esses animais, eles são achatados, né, o que demonstra que nitidamente eram bichos que eram adaptados a um nicho bentônico, né, ou seja, eles ficavam geralmente na região de fundo, né. Como eles não tinham mandíbula, eles provavelmente eram animais, na sua grande maioria, filtradores, né. Então, essas aberturas que eles apresentavam permitiam que eles utilizassem como alimento detritos e matéria orgânica depositada no fundo, né? O que significa que era um nicho ecológico restrito, né? Então, os grupos ostracodérmicos, né? Então, veja aqui, ostracodermes, né? Os grupos ostracodérmicos, eles representam um período da história evolutiva dos vertebrados que estava restrito a um determinado tipo de ambiente, que era um ambiente mais do fundo. Não quer dizer que só tinha uma espécie ou duas, não. A paleontologia conhece, você tinha uma grande quantidade de representantes nesse período, né? E é um grupo bastante estudado. Então hoje nós temos uma quantidade muito grande de registros que mostram que a história dos vertebrados começou, né, com esse grupo aí, e acabou, a partir disso aqui, que as variações anatômicas permitiram a derivação de outros grupos, tá? Então, pessoas, o surgimento da mandíbula, ele foi uma das características evolutivas mais importantes da história dos vertebrados, né? Então a gente vai ver aqui, ó, que os primeiros grupos mandibulados, né, eles derivaram literalmente a partir de linhagens que vinham lá da base ostracodérmica e aí acabaram, né, produzindo uma novidade que foi a estrutura mandibulada. Existem alguns estudos, né, que demonstram que, e é difícil estabelecer isso por causa que isso tem que ser feito com base tanto no registro fóssil quanto no estudo embriológico do desenvolvimento dos grupos atuais sem e com mandíbula, né? Mas como a gente pode observar aqui nesse diagrama, existe uma correlação muito forte entre a estrutura que mantém o desenvolvimento da estrutura tanto mandibulada quanto agnata. Esse crânio aqui, isso aqui seria um modelo, né, de crânio sem mandíbula, né, agnato, no qual a gente vê os arcos branquiais aqui, que dão sustentação, na verdade, à estrutura do esqueleto ao redor do crânio, né. Aqui embaixo a gente vai ter uma estrutura já com mandíbula, onde a gente vai ver que os mesmos arcos eles estão presentes e a estrutura da mandíbula é uma adição, na verdade, morfológica àquela estrutura que já existia, né? Que é exatamente isso aqui, ó, né? Então você vai ver que essa morfologia é bastante semelhante a essa morfologia aqui, o que parece demonstrar uma relação direta entre os dois modelos, né? E aqui a gente pode visualizar que existe, do lado direito aqui você está vendo uma estrutura que é típica de... Deixa eu acentuar aqui para vocês entenderem. Desse lado aqui, ó, nós temos uma estrutura que é típica de grupos mandibulados, e desse lado aqui nós temos uma estrutura típica de grupos agnatos. Então, excetuando isso aqui, ó, onde nós temos tecidos ou estruturas que sustentam cartilagem, que vai dar origem à estrutura da mandíbula, né? Aqui a gente tem tecidos semelhantes, né, e uma estrutura semelhante que sustenta a parte da cabeça que não tem mandíbula. Então, a gente vai ver isso aqui. Para nós é importante em que sentido? Porque demonstra que a origem, né, tanto dos grupos com e sem mandíbula, eles têm uma correlação forte, né, evolutiva, que ficou mantida inclusive na estrutura embriológica do próprio desenvolvimento desses animais. Então hoje nós sabemos, só que assim como nós usamos essa analogia para falar no momento anterior aí que eu estava falando que eu não posso afirmar que a ausência de mandíbula veio da presença dela ou não, o fato de eu ter animais vivos hoje que têm mandíbula e que não tem, e que tem uma certa analogia ou uma estrutura semelhante, não quer dizer que elas são homólogas no sentido evolutivo, né? Que elas têm origem evolutiva semelhante e que não dá para estabelecer qual que apareceu primeiro. Mas existem registros
do período, mais ou menos desse período, do período devoniano, que vão mostrar que os primeiros grupos mandibulados, né, eles começaram a história evolutiva deles em pelo menos 3 linhagens independentes ou diferentes, sendo que a mais antiga delas é uma linhagem chamada placodérmica. Os placodérmicos, e o nome placodérmico ele deriva do fato desses animais terem apresentarem o corpo revestido por placas ósseas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, esses grupos eles foram os primeiros grupos, ou pelo menos os mais antigos que se tem notícia, a apresentar uma estrutura de mandíbula funcional. Na verdade, tanto essa linhagem placodérmica, ela não deixou descendência até os dias atuais. Mas junto com ela, dessa mesma base, é a base a partir da qual derivaram os peixes cartilaginosos. Por isso que a gente vê uma certa correlação aqui na estrutura dos tubarões e das raias, né? Então, quando você observa esse bicho aqui, ó, né, esse exemplo, esse placodérmico aqui, você vai dizer assim, nossa, mas é muito parecido com uma raia, né? Por quê? Porque como derivam de grupos ostracodérmicos, ou seja, gnatos, né, os grupos antigos, eles também eram de ecologia bentônica. Então, eram grupos de corpo mais achatado, né, e daí ter uma semelhança, por exemplo, com as raias, né. Então, a gente não pode dizer que os grupos atuais são exatamente placodérmicos derivados, porque a linhagem placodérmica ela meio que desapareceu. Mas o grupo ancestral, que muito provavelmente era o estágio intermediário de uma estrutura de mandíbula não funcional e que acabou derivando na estrutura de mandíbula que é funcional hoje, né, ele deu origem tanto aos placodérmicos quanto às linhagens que nós vamos chamar de peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Então, na menos pior das hipóteses, os grupos placodérmicos eles são a base, né, ou eles são mais próximos da base a partir da qual derivaram os grupos de vertebrados com mandíbula, que hoje nós chamamos de peixes ou de animais vertebrados mandibulados. E a presença dessa mandíbula, ela acabou estabelecendo uma nova linhagem, né, no mundo, na zoologia, que é o grupo de animais que nós chamamos de gnatostomados. O que significa dizer que uma linhagem é gnatostomada? Significa dizer que ela é dotada de mandíbula. Então, esses dados e esses registros permitem que a gente possa garantir, né, ou pelo menos afirmar, que a mandíbula ela é uma apomorfia a partir de um estado plesiomórfico, que é a ausência de mandíbula, certo? Por isso que todos os vertebrados, excetuando poucos grupos que a gente vai estudar, na verdade uma única classe viva atual, elas têm uma sinapomorfia que é distribuída em toda a linhagem, né? Que é a presença de uma mandíbula bem desenvolvida, né? Então, tanto os peixes cartilaginosos quanto os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, todos eles têm o desenvolvimento do crânio dotado de uma maxila articulada, né, e funcional, que nós vamos chamar de mandíbula, certo, pessoas? Então é muito importante entender essa relação entre a estrutura mandibulada, a origem da mandíbula, né, e a base dos grupos de animais vertebrados, né? Por isso que quando a gente volta aqui, ó, né, a gente retorna na classificação tradicional, a gente vai ver que quando a classificação tradicional optou por usar a classe ciclostomata, na verdade ela estava utilizando um jeito, né, mais assim direto de demonstrar que existem vivos hoje alguns grupos de animais na natureza que são classificados como vertebrados, entretanto eles não têm mandíbula. Os outros grupos, ou seja, as outras linhagens que nós chamaremos de vertebrados, todos terão como característica o fato de serem gnatostomados. Então nós temos
do ponto de vista tradicional, né, algumas classes representativas de vertebrados. Uma dessas classes, né, seria um grupo agnato. E as outras classes seriam gnatostomadas. Então essa é a relação entre grupos de vertebrados com e sem mandíbula, certo? Os grupos gnatostomados serão representados por linhagens aquáticas, exclusivamente hidrodinâmicas, e essas linhagens exclusivamente aquáticas nós vamos chamar de maneira geral de peixes, né? Então, nós vamos ver que do ponto de vista cladístico, ou seja, evolutivo, os grupos agnatos também serão peixes, só que peixes sem mandíbula, peixes agnatos. Do ponto de vista tradicional, costuma-se chamar de peixes propriamente ditos os peixes pertencentes às linhagens que têm mandíbula, que seriam duas linhagens ou duas classes mandibuladas. A classe dos peixes cartilaginosos, que serão chamados de condrictes, e a classe dos peixes ósseos, que serão chamados de osteíctes. Então esses seriam os dois grupos gnatostomados, os primeiros grupos de vertebrados gnatostomados mais antigos, duas classes de peixes mandibulados. Então, se a gente considerasse os ciclostomatos como peixes, nós teríamos um grupo de peixes agnatos e dois grupos de peixes gnatostomados. Essa seria a parte da história dos vertebrados aquática. E a gente vai ter grupos que derivaram com características que permitiram se desenvolver fora da água, né? Esses grupos estarão classificados dentro do grande grupo que nós chamaremos de tetrápoda. Em algumas classificações tradicionais, peixes serão colocados como uma subclasse. Então a gente chamaria de subclasse Piscis, ou desculpa, superclasse Piscis e superclasse tetrápoda. Mas, de maneira geral, se a gente considerar as classes como sendo as categorias taxonômicas principais, a gente usa as classes aquáticas, que a gente chamaria de peixes, com mandíbula, condrictes e osteíctes, e as classes terrestres, que seriam chamadas de classes de vertebrados tetrápodes, onde a gente vai ter os grupos, a classe dos anfíbios, a classe dos répteis, a classe das aves e a classe dos mamíferos. Entretanto, a gente vai perceber que o seguinte, com os estudos, quando os zoólogos, né, que não estavam embasando a classificação lineana, né, tradicional, em critérios exatamente evolutivos, tentaram estabelecer essa relação entre os grupos sem mandíbula, eles utilizaram como parâmetro para poder classificar os grupos que a gente chama de ciclostomados o fato deles não terem mandíbula, ou seja, serem agnatos. Só que estudos mais modernos, né, desenvolvidos, né, com base na genética e que deram embasamento para a classificação cladística, acabaram demonstrando que entre esses dois grupos, o grupo que nós chamamos de agnatos lampreias e agnatos peixes bruxa ou feiticeira, existe uma diferença em relação ao próprio grau de derivação dessas duas linhagens, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada do ponto de vista da estrutura cladística, né, desses grupos, o que nós vamos entender é isso aqui, ó. Então, tudo bem, a gente vai ter a classificação tradicional, e você, como um biólogo moderno, tem que ter noção dessa classificação tradicional, principalmente porque ela vai aparecer ainda em bibliografias mais antigas, né? Em livros de ensino médio, por exemplo. É muito comum você ainda ver, a maior parte dos professores que vão dar aula no ensino médio, eles ainda vão usar para classificar de maneira tradicional os vertebrados, essa classificação de ciclostomata, né? Só que a gente vai observar que um estudo mais profundo do desenvolvimento da estrutura desses grupos, né, da estrutura anatômica, demonstra que
os dois grupos que nós chamamos de agnatos, né? Então, vocês vão começar a se acostumar com esse cladograma que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque até o final do desenvolvimento da nossa disciplina, até o final dos nossos encontros, do nosso bate-papo, nós vamos usar como referência esse cladograma. Então, prepare-se para você enjoar de olhar para esse cladograma, né? Eu espero que quando a gente terminar as nossas discussões, seja possível colocar numa pergunta: recrie o cladograma básico da estrutura de relação dos grupos de vertebrata, e vocês sejam capazes de recriar essa estrutura toda aqui, ó, tá? Então o que a gente vai ver é que os grupos que nós chamaremos de peixes-bruxa ou feiticeira, que serão representados pelos animais que nós vamos chamar de mixiniformes, né? Quem que são os mixiniformes? Os mixiniformes são os grupos que nós denominaremos como, só um segundo, aqui, como lampreia ou como feiticeiro ou peixe-bruxa. São esses aqui, ó, tá? Esses aqui seriam as feiticeiras ou peixe-bruxa, tá? Esses são os peixe-bruxa, certo? E a linhagem Petromizontiniformes, ou seja, Petromizonformídeos, que são os grupos que nós vamos chamar de lampreias, que são esses aqui, ó. Certo? Então, na verdade, aquilo lá que a gente chamava de ciclóstomos ou ciclostomados representa essas duas linhagens aqui, ó. Isso aqui é ciclostomata ou ciclostomatos, que são esses dois grupos que você está vendo aqui. Certo? Então, essa aqui é a base agnata, ou seja, os grupos mais antigos daquilo que nós vamos chamar de vertebrados. Entretanto, você está vendo aqui que vertebrata está sendo colocado a partir do segundo grupo. Ou seja, da segunda linhagem para frente é que eu teria o que eu vou chamar de vertebrata. E por que isso? É porque, na verdade, a gente vai ver que essas duas linhagens elas são representadas por grupos que são muito peculiares, né? São os dois únicos grupos atuais de bichos que não têm mandíbula. E aí a gente acostumou a pensar neles como se fosse um único grupo, né? Na verdade, como se eles fossem um grupo monofilético. E na verdade não é. A gente vai ver que os mixiniformes, eles são, na verdade, provavelmente um grupo monofilético, um grupo independente, e esse grupo, ele chegou até os dias atuais com uma característica que é o fato deles terem arcos branquiais semelhantes àqueles que estão relacionados com o desenvolvimento dos grupos de vertebrados, mas eles não têm o desenvolvimento de estrutura formando a estrutura básica que vai dar origem ao desenvolvimento da coluna vertebral, que seria um conjunto de pequenos arcos, né, que nós chamamos de arcoalha. Então, o fato das lampreias apresentarem essa estrutura, que é comum a todos os vertebrados no início do seu desenvolvimento, faz com que os peixes-bruxa apresentem um grau de derivação um pouco mais antigo do que as lampreias. Então, apesar de que a zoologia geral, né, convencional, classifique os dois grupos como ciclostomados, o que seria isso? Seriam os peixes sem mandíbula. A gente tem que observar que, do ponto de vista cladístico, houve necessidade de separar essas duas linhagens, porque o grau de derivação das lampreias é mais próximo daquilo que a gente chamaria de vertebrado propriamente dito, apesar de ambos os grupos não apresentarem ossificação. As duas linhagens, tanto os mixiniformes quanto os petromizoniformes, eles são dotados de um esqueleto exclusivamente cartilaginoso, o que inclusive suscitou uma série de discussões, né? Se a cartilagem desses grupos modernos era uma apomorfia a partir de uma estrutura óssea,
ou se a estrutura óssea é que é uma apomorfia ou uma derivação a partir da estrutura cartilaginosa, né? Durante um longo tempo houve quem discutisse que, na verdade, a condição cartilaginosa ela partia da base óssea ancestral. Hoje existem alguns indícios de que, na verdade, a estrutura cartilaginosa ela provavelmente é mais antiga, realmente. E o que caracteriza a estrutura mais derivada é a estrutura ossificada, né? Apesar de ainda ter uma discussão entre os zoólogos evolucionistas ou paleontólogos dessa área de peixe, o que importa para nós é que esses dois grupos, apesar de serem considerados como vertebrados, eles não têm estrutura do esqueleto mineralizada, né? Então a gente vai ver que as estruturas rígidas que esses bichos têm serão feitas principalmente de queratina. Alguém vai dizer assim, olha, mas esses bichos têm dentes, professor. Sim, eles têm dentes, mas são queratinizados. Eles não têm estrutura produzida por dentina, onde a gente tem polpa, onde a gente tem um centro ósseo, como a gente vai ver nos vertebrados que tem mineralização na estrutura do corpo. Eles têm uma estrutura cartilaginosa e os dentes, por exemplo, espinhos ou proeminências rígidas, são construídas principalmente de queratina. Então tá. Então, apesar da gente considerar como sendo dois grupos muito antigos e que a gente coloca dentro de uma sacola, né, dentro de um pacote que foi denominado de ciclostomata, a gente tem que observar que os peixe-bruxa eles são menos derivados, porque eles não têm a estrutura da arcoalha, que é a base do desenvolvimento dos arcos que vão permitir a derivação da estrutura da coluna vertebral. Tá? Mas são considerados como animais pertencentes à linhagem dos vertebrados. Entretanto, em algumas classificações cladísticas, a gente vai ver que todos os vertebrados seriam craniados, né? Então, a linhagem vertebrata ela é craniata, e todos os vertebrata serão aqueles grupos de vertebrados que nós conhecemos, menos os peixe-bruxa. Entretanto, os zoólogos modernos sugerem que a gente considere craniata e vertebrata como uma denominação meio que sinônima, né? Então a gente dizer craniata ou vertebrata, a gente está querendo dizer quase que a mesma coisa, né? Mas tem que ficar claro isso, então, que apesar de nós usarmos na classificação tradicional isso aqui, né? Se você pegou uma classificação tradicional onde você tem ciclostomata como uma classe, tudo bem. Saiba que ciclostomata está agregando quem? Lampreia e peixe-bruxa. Mas do ponto de vista da análise evolutiva, os peixe-bruxas são um pouco mais plesiomórficos, ou seja, mais antigos. Eles são craniata e não vertebrata. Enquanto que as lampreias, a partir delas, nós vamos ter a estrutura vertebrata propriamente dita, tá? Tudo bem? E essas duas linhagens são as linhagens muito interessantes de animais que nós vamos chamar de animais vertebrados sem mandíbula. Os gnatostomados, por sua vez, serão representados por todas as outras linhagens, ou seja, se nós pegássemos a partir daqui, né? Certo? Todas as outras linhagens que vão aparecer aqui, ó. Então, todos os grupos daqui para frente terão como característica a presença da mandíbula. E é aqui que nós vamos ver se nós fôssemos transportar aquilo que a gente viu lá como as classes tradicionais para cá, a gente veria os grupos aquáticos peixes mandibulados condrictis, que estariam aqui, os peixes mandibulados osteictis, que estariam aqui, certo? Os grupos dentre os quais a gente vai ter os anfíbios, que seria aqui, anfíbia,
certo? E os grupos tetrápodes? Quem que seriam os tetrápodes? Quer dizer, os grupos tetrápodes terrestres, né? Então a gente teria daqui para baixo os grupos tetrápodes, né? Então todo mundo aqui seria tetrápodo. Então aqui nós teríamos os peixes cartilaginosos. Aqui nós teríamos os grupos de peixes ósseos. Aqui nós teríamos os tetrápodos, representados pelos anfíbios, e os tetrápodos terrestres, aqui os anfíbios, e os tetrápodos terrestres, totalmente adaptados fora da água, que seriam isso aqui. Os mamíferos, os testudinhos, que são as tartarugas, tracajá, jabuti, os lagartos, de maneira geral, e as serpentes, os crocodilianos e as aves. Tudo bem? Que pode parecer estranho para vocês agora, quando vocês estão observando dessa forma aqui, né? Principalmente se a gente olhar aqui, ó, que as aves estão junto com os crocodilianos. Lembra da minha primeira aula, da minha aula lá de quem vê cara não vê DNA, né? Por isso que a gente diz que as aves são dinossauros. Então, do ponto de vista cladístico, está tudo ok, está tudo certo, tá? Então, na prática, né, a gente vai ver, ó, que nesse cladograma geral aqui, nós teremos uma estrutura de distribuição das linhagens que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então, na prática, se nós fôssemos colocar um asterisco nas classes, né, que nós temos aqui, ó, então nós teríamos a classe agnata, que seria os ciclostomados, os peixes agnatos. A classe Chondricte, dos peixes cartilaginosos, para fazer valer aquela outra classificação. A classe dos peixes ósseos, os Teicte. E as classes tetrápodas. A classe dos anfíbios, a classe dos mamíferos, a classe dos répteis e a classe das aves. Certo, pessoas? Então deixa eu colocar com outra cor aqui para ficar mais bonitinho aqui, para você identificar fácil, ó, na hora que você for olhar de novo, ó. Então aqui nós teríamos ciclostomados. Aqui nós temos os Chondrictes, peixes cartilaginosos. Aqui nós temos a classe dos Osteictes. Aqui nós temos a classe dos anfíbios. Aqui nós vamos ter a classe dos mamíferos. Depois você vai entender por que os mamíferos estão aqui. E eles não são os últimos. Aliás, eles são tão antigos quanto os répteis. A classe que nós vamos chamar de répteis, do ponto de vista tradicional. E a classe das aves. Certo? Então eu espero que você já comece a perceber aqui, ó, né, que aquela história de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos é completamente furada, né? Mas a gente vai entender isso mais para frente, certo? Tudo bem? Então nunca se esqueça, os mamíferos são tão antigos quanto os répteis e as aves são mais parentes dos crocodilianos porque elas são dinossauros. Certo? Com isso, já está totalmente bom para a gente
entrar especificamente nos grupos, certo? Então tá, um grande abraço para todos, até a próxima aula.